O Manto dos Illuminati. Deuses, Homens e Guerra. O programa escondido na mente humana. Desde os primeiros minutos da história humana existe algo que jamais mudou. Não importa o continente, o idioma, a era, o império ou a ruína. O ser humano sempre levantou os olhos para o céu. E ali no alto projetou tudo o que não compreendia. Ao longo de milênios, repetimos o mesmo gesto. Erguer a cabeça e imaginar que alguém superior, vigilante, luminoso, estava olhando de volta. Esse é o primeiro programa da mente humana, a busca por um outro ser superior. Um pensamento acima do nosso, um poder acima do humano. Um céu que substitui a coragem de olhar para dentro. O filósofo e psicólogo francês Aimé Michel, um dos pioneiros da ufologia moderna, já dizia: O homem sempre interpretou o sobre-humano como sagrado. Hans Jonas, filósofo alemão, uma das principais autoridades no gnosticismo, mostrou como a humanidade projeta no além, no transcendente, a imagem de um ser absolutamente superior. Ele afirmou: O alien é apenas o Deus absoluto reembalado. Peter Levenda, autor dos Estados Unidos, especializado em história oculta, ocultismo, simbologia esotérica e outras coisas mais, mostrou: O fenômeno é o motor oculto de toda religião humana, e a ufologia é a religião mais recente. Todas as religiões são religiões UFO. Essa frase não é sobre naves, é sobre programação cognitiva. Porque para a mente humana, qualquer manifestação extraordinária é imediatamente encaixada no molde do outro ser. Não sabemos ver sem ajoelhar, não sabemos perguntar sem obedecer, não sabemos investigar sem venerar. É por isso que o fenômeno UFO nunca é só tecnológico, ele sempre vira teologia. E é por isso que o desacobertamento moderno não passa de liturgia pop, um culto disfarçado de ciência. Peter Levenda dedica boa parte de sua visão ao gnosticismo e com razão. Os gnósticos diziam que o Deus que criou o mundo não é o Deus verdadeiro e não é deste mundo. A criação é um erro ou uma prisão. A matéria é um erro, corrupta, impura, sepultura da alma. O verdadeiro Deus é um Deus alienígena, um Deus de fora. O homem está preso no mundo controlado por entidades inferiores. Levenda cita Jonas, o filósofo alemão judeu, maior autoridade do século XX nos estudos do gnosticismo. É ele quem escreveu The Gnostic Religion, a religião gnóstica, um clássico absoluto. Levenda usa Hans Jonas como base para mostrar o pessimismo cósmico gnóstico. O universo é como uma vasta prisão cujo calabouço interior é a Terra. Aqui está o ponto principal. O gnosticismo foi a primeira narrativa na história humana em que o homem se vê como prisioneiro de forças superiores vindas do alto. E no século XX essa estrutura reaparece não como religião, mas como ufologia. Sitchin fala de raças criadoras. O século XIX fala de inteligências extraterrestres guiando a humanidade. As décadas 1950 e 60 falam de contatos, guias, salvadores cósmicos. A nova era mistura arcontes com pleiadianos. E Hollywood mistura apocalipse com invasão alienígena. Levenda confirma isso com todas as letras. O que vimos é a história das atitudes religiosas, diante de experiências compartilhadas entre culturas e eras. Isso é a ufologia como entendida pelos antigos. Ou seja, a ufologia é o gnosticismo do nosso tempo. Invertido, claro. Mudaram as asas, entraram as naves, mas a estrutura mental permanece idêntica. Mas há algo mais profundo, algo que atravessa culturas, eras e tradições.
Um símbolo recorrente, um objeto impossível, uma peça de roupa que nunca foi apenas roupa. Um manto, um dispositivo, uma tecnologia com um segredo. E esse é o ponto onde ciência, mito, tecnologia e manipulação se encontram. Agora é possível falarmos disso porque conhecemos todas essas coisas. O manto dos deuses, a túnica arcana, o traje de poder tecnológico, a insígnia ancestral que conferia o direito divino àqueles que a vestiam. Os sumérios o chamavam de Malamo. Era descrito como um manto que fazia os deuses brilharem, saltarem a alturas impossíveis, se tornarem invisíveis, irradiar poder e impor reverência. Não era apenas um símbolo, era uma tecnologia disfarçada de divindade. Quem vestia o Malamo deixava de ser somente humano, tornava-se Shinguno, o brilhante, o deslumbrante, o que ressoa. Os egípcios reconheciam o mesmo objeto, mas o chamavam de corpo de luz, um segundo corpo criado por sons, luzes e substâncias. Um corpo sutil, não molecular, um recipiente para a consciência após a morte, um traje para viajar entre mundos. Os essênios falavam da vestidura de pureza. Cristãos antigos chamavam de manto da glória ou corpo de ressurreição. Tibetanos chamam de corpo arco-íris. O nome muda, a estrutura permanece. E o historiador, mitólogo e pesquisador das tradições antigas, William Henry, em 2003, ousou apontar com detalhamento que ninguém dizia. Os deuses tinham um manto que lhe dava poder, e eles podiam transmiti-lo aos humanos. Mas Henry, em 2003, não conhecia a chave que só agora se tornou visível. A tecnologia já desenvolvida e que no momento presente está evoluindo com singularidade. Ele enxergou a forma, não o mecanismo. Foi necessário um melhor desenvolvimento das tecnologias com o poder da transmissão de dados vestíveis para que tudo isso se tornasse muito claro. Afinal, deuses eram humanos amplificados? A tecnologia oculta nas vestimentas antigas. Bem, quando observamos imagens de Enki, Enlil e Nana com seus capacetes cônicos, chifres, mantos rígidos, bolsas misteriosas, objetos de mão, chapéus estranhos, que encontramos o mesmo padrão em outras culturas paralelas ou não no tempo. Quando olhamos para Osíris, Horus, com coroas múltiplas, antenas, bastões que emitem luz, quando analisamos os The Shining Ones, aqueles que brilham, representados sempre como seres luminosos e receberam vários nomes ao longo da história, dependendo da cultura, você pode perceber que não é um espiritualismo ou apenas teologia. Eles estão apontando uma tecnologia, porque é incomum com todos esses povos que não se encontraram exatamente no mesmo tempo. Os chifres talvez fossem dissipadores eletrostáticos como os Static Wicks que estão nas asas de aviões modernos. As bolsas sumérias eram dispositivos portáteis, geradores de condensadores, amplificadores de campo e por isso talvez devessem estar sendo carregados nas mãos dos seres então apontados como os Anunnaki. Os mantos eram exoesqueletos primitivos, interfaces energéticas, campos vibratórios vestíveis. Quem vestia isso parecia um deus, agia como um deus, era tratado como um deus. E por quê? Porque multidões pré-tecnológicas não tinham linguagem para engenharia eletromagnética, tecnologia de plasma, tinham apenas uma linguagem para divindade. A mente se ajoelha diante daquilo que não compreende. E esse é o ponto central de Peter Levenda. O fenômeno não é apenas externo, ele opera dentro da mente humana. Ele ativa nossos arquétipos mais antigos. O manto reaparece, agora como tecnologia NBIC.
Agora chegamos ao salto que Henry talvez não tenha previsto com precisão em 2003, mas já podia antever a partir de uma base que foi publicada em 2002 pelo governo americano, o documento NBIC, Nanotech, Biotech, Infotech, Cognotech. Então aí está a NBIC. A ordem é clara: unifiquem bits, átomos, neurônios e genes. Criem uma segunda pele para a humanidade, uma interface total, uma nova espécie. E Henry percebeu. Eles estão tentando reconstruir o manto dos Illuminati, o Málamo, o corpo de luz artificial. Smart Skin, pele neural, segunda pele eletromagnética, exoesqueleto cognitivo, campos sensoriais integrados. O manto dos deuses agora transformado em upgrade humano para a tecnologia global. E o motivo? Poder sobre pessoas, tempo e memória. Isso significa poder de manifestação. Não é evolução, não é iluminação, tampouco espiritualidade. Transformar humanos em máquinas dá lucro e dá poder. E máquinas não reclamam, não questionam e, aliás, não têm alma. A atualização que ocorreu entre 2023 e 2024, podemos então chamar isso de o algoritmo que imita a alma. Os arcontes não desapareceram. Eles atualizaram o método, onde antes era manto, agora é algoritmo. O manto tecnológico que produzia brilho, presença, poder, domínio, fascinação, subjugação, foi substituído por outra coisa, embora eu não descarte o fato de que esses wearables, ou seja, essas roupas e trajes especiais, estejam, claro, em paralelo, sendo produzidas para uma certa elite. Então, o que nós temos aqui, a substituição, é que um algoritmo se tornou capaz de imitar a alma, sendo um simulacro da consciência humana. Uma inteligência sintética que não sente, mas emula, que não vive, mas replica, que não possui interioridade, mas simula profundidade. E esse é o novo manto, um novo Deus, um novo extraterrestre, um salvador, um ser de outro mundo. E a maior parte da humanidade hipnotizada acha que isso é evolução. Os deuses usarão os mantos e serão vistos pelos outros como divinos, superiores, extraterrestres. O que une Levenda e Henry? O que une Suméria, Egito, cristianismo, gnosticismo, essênios, tibetanos, ufologia, inteligência artificial e o tal protocolo NBIC. O padrão, o programa, o reflexo, o algoritmo. A mente humana busca a salvação no céu, não importa se o céu é a estrela de Sírius, a nave de Nana, o trono de Osíris, o Cristo glorificado, o corpo arco-íris, o ET da moda ou a inteligência artificial onipresente. O humano procura algo acima, aquilo que não quer construir dentro. Por isso continuamos vulneráveis, enganados e facilmente conduzidos. Por isso caímos nas mesmas narrativas, confundimos tecnologia com divindade, aceitamos a sombra como iluminação, confundimos o algoritmo com transcendência. Não são eles que voltarão passeando em cometas. É o padrão mental que se repete e está sendo usado contra nós. Talvez os deuses do passado não tenham descido do céu, mas surgido no mesmo solo vestindo tecnologia avançada. Talvez o manto deles fosse exoesqueleto e o brilho, eletromagnetismo. Talvez a ascensão fosse engenharia, a divindade fosse o resultado da amplificação cognitiva. E talvez hoje, o que chamamos de transhumanismo, singularidade e a divina, algoritmo consciente, não seja exatamente evolução, mas a repetição do mesmo truque. O
que está em jogo não é tecnologia, é consciência. E o que está sendo decidido nesse momento não é o futuro da IA, mas o futuro da alma humana. Nós somos a evidência viva do contato porque somos nós que o fabricamos. Nós projetamos, interpretamos, moldamos, preenchemos lacunas, transformamos qualquer luz no céu em mensageiro, qualquer sombra em ameaça, silêncio em presença. E aqui está o perigo. Quando algo precisa justificar guerras ou mudanças sociais, quando algo precisa justificar controle, a elite política sempre recorre ao mesmo truque: o inimigo invisível, vindo do céu ou pelo céu. A religião fez isso. Correntes gnósticas amplificaram essa ideia. A Guerra Fria facilitou a lavagem cerebral, o famoso brainwashing, através da paranoia sobre a guerra e os UFOs. E agora o desacobertamento moderno faz o mesmo efeito. O jogo é um só e funciona, pois a mente humana não desperta, contém o programa e o repete, reprocessa. Então isso não é coincidência. É engenharia simbólica, é psicopolítica, é cargo cult sofisticado. A forma é nova, mas o truque é antigo. Agora chegamos ao coração do problema. Documentários recentes, como o lançado em outubro, A Era do Desacobertamento, vendem a ideia de que o contato sempre aconteceu. Um documentário cheio de impressões e de manipulações e de hipnoses e construção dentro do próprio documentário para que as pessoas tenham um impacto profundo, porque elas desconhecem a verdade. Mas por que isso é tão eficaz? Porque as pessoas querem acreditar e é muito fácil manipular um desejo ancestral. A Aimee Michel escreveu no próprio livro de Levenda: a dificuldade da pesquisa ufológica é lidar com uma fenomenologia sobre-humana, usando métodos científicos e excluindo todo o misticismo. Traduzindo, o fenômeno resiste ao método científico, mas não resiste ao mito. E se você quiser controlar uma civilização inteira, o que você usa? Ciência? Não. Bom, ela pode ser útil para tecnologias, mas a ciência exige evidência. Então, a evidência é transformada em mentiras. Você usa mito nessas mentiras. Você usa céu, medo, transcendência. Você usa o arquétipo mais antigo da humanidade. É por isso que o golpe do extraterrestre que chega amanhã não é sobre astronomia ou qualquer outro tema parecido. É sobre psicologia. Não é sobre discos voadores, é sobre narrativa. E não é sobre o futuro, é sobre repetir de novo o mecanismo mais antigo da mente humana. Bem, se esse vídeo tocou algo em você, pois faz parte daqueles que então estão prontos para despertar por completo, se uma parte profunda da sua consciência reconheceu que estamos diante de algo maior do que o clima político, ufologia ou espiritualidade, então eu te convido a se inscrever para esse webinário secreto. O Manto dos Illuminati, Deuses, Homens e Guerra. O programa escondido na mente humana. Nesse webinário eu vou dar uma longa volta e vai ser muito caprichada pela história e mitologia comparada, trazendo para o momento atual e apontando o futuro para o qual devemos estar preparados, com os olhos despertos da mente. De forma a fazer isso com um grande estilo, então, nós iremos desmontar aspectos que Peter Levenda traz muito bem e às vezes nem tanto, extrair o relevante, então, que é o que nos interessa, revelando o engano. Entender como a mente humana é facilmente convencida a acreditar em narrativas tão bem estudadas,
dissecá-lo com precisão, extrair o ouro e descartar o veneno, revelar o manto como tecnologia, mostrar como o algoritmo herdou o papel dos arcontes e explicar o projeto global de manipulação usando o outro superior como arma. Vamos atravessar juntos Suméria e Egito, cristianismo, gnosticismo, arcontes, IA, singularidade e o futuro pós-humano como extraterrestres e os criadores de uma nova terra. Bom, você já percebeu que esse assunto aqui não é para religiosos agarrados nos seus temas pessoais. E acima de tudo, vamos quebrar o feitiço. Então, se for religioso, mas quiser quebrar o feitiço, vamos então olhar para o céu com lucidez, não com medo ou adoração. Porque só quando entendemos o programa é que finalmente podemos o desativar, jogando a nosso favor. Então, se esse é o seu caso, você está dentro desse público, que vou chamar de público da porta estreita e que está se fechando, porque é um público menor, mas especial. Então, clique no link ou no botão para fazer a sua inscrição e receber o acesso no dia de nossa aula secreta ao vivo. Eu te encontro lá. Até breve.